Sim. Foi na parapatologia, na quarta linha de baixo para cima, no finalzinho. Você fala o uso da ectoplasmia na terapêutica crítica. Comenta pra gente. Então, isso daqui é uma outra coisa também que eu penso que a gente tem que desenvolver muito, com muita lucidez, porque ajuda bastante. Eu não consegui avaliar até hoje, até onde eu tentando utilizar dessa ferramenta com o paciente, foi eu que ajudei ou se o paciente ia melhorar sozinho, né? Mas a gente tem exemplos que o próprio professor Valdo comenta da utilização do neuroectoplasma, né? Tanto é que nesse paciente mesmo que eu citei, o professor acabou usando de neuroectoplasma com ele para estar fazendo essa assistência. Então, é uma ferramenta que a gente tem que pode ser utilizada. Eu ainda só não consegui aferir quanto eu consegui fazer bem ou não para o paciente, né? Mas a gente tenta, faz força. Pacientes, às vezes, com problemas abdominais, cirurgia de abdômen, que às vezes não está melhorando, você tenta fazer o uso disso, né? Mas eu não consegui aferir se realmente foi porque eu tentei ou se ia realmente melhorar sem isso, né? Mas o professor Valdo comenta disso e o exemplo mais clássico que a gente tem é do neuroectoplasma, né? Não, mas em relação ao resultado, a gente tem que pensar que é igual o TENEPS. A gente vai saber o resultado, olhe lá quando a gente dessomar. Então, a gente não sabe muito bem o que está fazendo, mas está fazendo. Sim. Então, acho que saber exatamente o que a gente está atuando é difícil mesmo. A intenção é boa, né? Mas é jogar energia e vamos ver o que acontece. Né? Acho que é por aí. E na nona linha também, seguindo de baixo para cima, você sobe mais um pouquinho, tem a energia consciencial inabalável do paciente, sendo o fator determinante para o prognóstico. Também fala um pouco aí do que você percebe nisso. Isso daqui foi o máximo, assim. Eu tive vários pacientes com esse perfil. Mas quando eu falo a energia inabalável do paciente, é aquele tipo de paciente que ele tem uma energia própria, que ele contagia todo mundo dentro da UTI. Como eu disse, foram alguns pacientes que isso aconteceu, mas teve 2 casos que me chamaram muito a atenção. Inclusive, eles estavam internados no mesmo momento e eles ficaram mais de 3 meses no hospital. Dentro da UTI, ficaram 3 meses, fora o período que eles ficaram lá fora no quarto. Que foi muito interessante porque foi com um diagnóstico que acabou que não foi fechado, mas ele parou, ficou entubado durante muito tempo. Várias vezes ele teve tentativa de fazer o desmame ventilatório, que é sair da ventilação mecânica e voltar a respirar sozinho. Uns 3 meses tentando isso, depois que ele ficou sem sedação, né? Então, a gente passou muito tempo trabalhando isso com ele, só que não tinha o diagnóstico fechado, porque era um caso meio fora do comum, e aqui a gente, na cidade, não tinha condições de fazer o exame dele para diagnosticar. Mas era um paciente tão... como que eu posso explicar? Era um paciente que ele contagiava todo mundo, otimista, sabe? Sim. Otimista, aquele que não se entregava, que ele queria sair, que ele tinha coisa para fazer lá fora. Aquele paciente que não reclamava de nada, que agradecia tudo. Então, era como se ele tivesse uma energia que acabou contagiando toda a equipe, que todo mundo falava assim, não tem mais jeito, não sai mais. Porque depois de certo tempo na UTI, as chances se reduzem bastante, né? Mas ele não, ficou lá 3 meses, firme, forte. Tinha períodos que ele melhorava muito, de repente afundava tudo de novo, tinha que ser sedado. Mas ele não desistia, enquanto todo mundo achava, agora não tem mais o que fazer. Ele não se entregava, ele gostava muito de comer. Eu acho que isso que perdeu ele também. Gostava muito de comer. Eu falava, olha, eu acho que o que está te prendendo aqui é porque você come muito, nenhuma bactéria consegue te derrubar. Então, assim, às vezes a gente levava escondidos de salada para ele, porque ele era meio gordinho, né? Não, porque tem coisas assim, não pode, não pode. Mas, poxa vida, a pessoa está ali dentro há tanto tempo, sem a família,
comendo comida de hospital, vendo um monte de gente doente na frente dele, gente morrendo. Ele viu vários pacientes pararem, morrer na frente dele. Ele falava, poxa vida, tanta gente já morreu, eu estou aqui ainda, sabe? E o que ele gostava, o que dava prazer para ele, era comer. Tá, não é um alimento saudável? Não é, mas, poxa vida, vai dar um conforto para ele, né? É a questão, acho que, de humanização. Tem coisas que não podem? Não podem, mas o paciente é individualizado. Você tem que ter uma visão mais humana sobre aquilo, né? Você tem que olhar para o paciente, ver a necessidade dele e tentar interpretar isso. E, às vezes, são nos pequenos detalhes que você vai fazer com que ele se sinta bem. E, então, assim, aí às vezes a gente levava escondido, ele comia. Resumindo, todo mundo fez de tudo para que ele saísse. Todos os médicos, todos os técnicos de enfermagem, todos os fisioterapeutas. E todo mundo se uniu muito para fazer o melhor para ele. E ele saiu, foi embora, quando ninguém mais acreditava, foi embora para casa. E o mesmo aconteceu com o rapaz, eles estavam juntos até, eles estavam do lado do outro, que ele ficou tetraplégico, parava várias vezes, tentava desmame várias vezes, tetraplégico, daquele jeito. Eu falava, gente, mas vai viver para ficar sofrendo aí fora? Aí, eu quero ir lá para fora, eu tenho um filhinho de 8 meses, eu tenho que ficar com ele e tal. E um jovem, né? E daí, aquela coisa, não quero, não quero, não quero, vou continuar vivo. E ficou, foi embora também, tetraplégico, mas foi super feliz. Até o dia que ele estava indo embora, que o carro foi buscar ele, eu vi, eu falei, poxa vida, tem coisas que a gente não acredita, né? O que a força de vontade faz. E quando a força de vontade é tão grande, acaba contagiando quem está junto, né? O filho prendeu muito ele, né? Então, essa questão é bem interessante por causa disso, né? Por isso que eu coloquei em energia consciencial inabalável do paciente. Então, eu acho que isso foi fator determinante para eles conseguirem sair. Aquela questão do sentido de vida, né? Do Vitor Frankl. É uma coisa que a gente fazia quando eu trabalhava como psicóloga, né? Era sempre buscar ver no paciente se ele tinha algum vínculo. O que prendia ele à vida? Então, nesse caso, você vê que era a questão do filho. Né? Era a questão do filho. Então, a gente buscava e via que se a pessoa tinha algum vínculo, que ela se pegava, um projeto, seja o que for, geralmente aquilo dava uma força violenta. Sim. Então, é muito sério isso. Por isso que eu falo, tem que ter, você tem que pegar os detalhes da coisa, né? Olhar assim com uma atenção para ver, igual ele era o filho. Já o outro, ele começava a ficar depressivo, você dava um x-salada para ele, ele já ficava mais contente. X-salada. Você tem que tentar observar ao máximo a carência de pastel, iogurte. Então, assim, dava, ele estava brocochô, daqui a pouco, a hora que ele estava comendo, era a hora que ele mais sorria, sabe? Então, são detalhes que fazem toda a diferença, né? De repente, se esse paciente ficasse só na base da sopinha, da sonda, que ele ficou muito tempo na sonda, ele mesmo tirava, né? Da sonda, de repente, ele não teria aguentado, né?